Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Repete comigo: renova o Espírito Santo o meu coração, os meus sentimentos, as minhas emoções, o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Essa é a noite da minha libertação. Eu quero, Jesus, ser possuído pelo Espírito Santo. Eu desejo nessa noite ser repleto do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, e transforma a minha vida nessa noite. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus por toda a maravilha que Ele fez na nossa vida. Boa noite. Gente, meu nome é Eudes, eu moro na cidade de Minas Gerais, a 710 quilômetros de Belo Horizonte, chamado Talpim. Faz parte da congregação da renovação carismática chamada Desde o Trono da Graça. Eu fui encontrado por Jesus com 16 anos. Quer dizer, pequeno eu sempre fui, né? Mas naquela época ele era menor e a cabeça também era menor para crescer. É uma alegria muito grande de pregar a palavra de Deus para você nessa noite. Amém? E como eu sempre falo para esse Brasil afora, grupo de oração é o lugar que você entra do jeito que você está e sai do jeito que Deus quer. Como você chegou, não sei, cansado, abatido, desanimado, mas como você vai sair, eu sei, nessa noite você vai sair sapecado pelo fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Pode hoje a promessa é para você. Aleluia. Quem trouxe a Bíblia, levanta ela e diga glória a Deus. Quem não trouxe a Bíblia, levanta a mão direita e diga misericórdia. Misericórdia. Quem tem Bíblia em casa, sabe que ele trouxe, levanta as duas mãos e diga eu mereço o purgatório. Ninguém fala, sabe por quê? Vamos abrir a nossa Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 3, por favor, versículo 16. Mateus 3, versículo 11, perdão, como diz o Mateus 3, versículo 11. Quando você encontrar, você vai dizer amém. Amém. Está bem depois de Gênesis e antes do... Muito bem. Ontem vocês estão sabendo que está entre Gênesis e Apocalipse. Primeiro livro do Novo Testamento. Glória a Deus. Vamos lá? Eu vos batizo com água como sinal de penitência. Mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso que eu, e eu nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Vamos repetir um forte, 1, 2, 3. Ele vos batizará no Espírito Santo. Palavra da nossa salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Para você entender esse texto aqui, eu quero revelar para vocês duas coisas. Número 1, quem é o Espírito Santo? Você sabe que a nossa fé católica, Deus é um em três. Eu não vou explicar a teologia, se não demorar, vamos lá. O Pai é Deus por nós, o Filho é Deus conosco e o Espírito é Deus em nós. Vamos repetir? O Pai é Deus por nós, o Filho é Deus conosco e o Espírito é Deus em nós. São Boaventura, lá no século XII, dizia assim: o Pai é o osculante, o Filho é o osculante e o Espírito é o hóspede. Explicando, o Pai quer beijar, o Filho recebe o beijo e o Espírito Santo é o beijo do Pai e do Filho. Nessa noite o Pai vai dar um beijo em você, em nome de Jesus. Amém? Depois, Santo Efrem, no século III, ele dizia assim: o Pai é a imensidão, o Filho é a manifestação e o Espírito é a fruição. O que é isso? O Pai é a imensidão do amor, o Filho é a manifestação do amor e o Espírito é a fruição. Ele libera para você o amor do Pai e do Filho.
Aí Santa Agostinho completa. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o amor pelo qual nos tornamos amantes de Deus. Quem é o Espírito Santo? É o amor pelo qual nos tornamos amantes de Deus. Aplauda esse Espírito Santo. Isso aí você entende uma outra coisa, e é fácil você perceber. Eu disse para você que a nossa fé, Deus é um hein? Até aqui vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Curiosidade, porque tem muito jovem na minha frente. Quem já fez o segundo grau aqui, levanta as duas mãos e diga aleluia. Aleluia. Fala mais alto. Aleluia. Então olha para mim. Deus é um, hein? Vamos contar? Tempo, presente, passado, futuro. 1 e 3. Espaço, altura, largura, profundidade. 1 e 3. Estado da matéria, sólido, líquido, gasoso. 1 e 3. Música, melodia, harmonia e ritmo. 1 e 3. Estado da matéria, o átomo, neutro, próton, elétrico. 1 e 3. Divisão do neutro, próton, elétrico. 1 e 3. Alamina, GC6, GC1, GCA. 1 e 3. Célula, DNA, RNA, proteína. 1 e 3. Carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio. 1 e 3. Fogo, componente, combustível, combustão. 1 e 3. Revelação, Bíblia, tradição, magistério. 1 e 3. Toda Deus na perfeição. Percebe? Você estudou isso a vida inteira e nunca tinha parado para pensar. Tudo tem o dedo do Pai, do Filho e do Espírito. Agora Jesus diz uma coisa bonita hoje. Quer dizer, Jesus não, João. Eu vos batizo com água, mas vem depois de mim alguém. E esse alguém? Jesus. Ele batizará vocês no Espírito. Presta atenção. Primeira coisa que você aprende: quem é o batizador no Espírito? Aí, fala alto, gente. 1, 2, 3, quem é? Presta atenção. Jesus veio a esse mundo fazer duas coisas principais. Número 1, quando João Batista encontra Jesus, João 1,29, ele poderia dar 1000 títulos para Jesus. Eis o mais belo de todos os homens, eis o desejado das nações, eis o príncipe da paz, eis o alfa e o ômega. Ele olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira. Missão número 1 de Jesus: ele veio tirar o pecado do mundo. Mas a missão número 2 é tão importante como a primeira. Jesus veio batizar a humanidade no Espírito Santo. Repita, gente: batizar a humanidade. A promessa é para mim, a promessa é para você. Jesus quer batizar todos nós no Espírito. Abra parênteses, porque eu sei que tem muita gente que já é de caminhada e já viu isso 500 vezes. Há um teólogo lá em Minas Gerais, não vou falar o nome dele porque já morreu e era um herege. Nossa Senhora nos salve. O último livro que esse cara escreveu antes de morrer, eu tinha cuidado dele porque eu consegui muita coisa. E ele dizia que o maior medo que ele tinha da renovação carismática no ministério era que a renovação carismática estava fazendo as pessoas fazer experiências periféricas do Espírito Santo. Experiência o quê? E esse teólogo dizia que ele comparava o Espírito Santo com o mar, e que a renovação carismática levava as pessoas a molhar os pés na beira da praia, mas não estava levando as pessoas a mergulhar nas águas profundas do mar. E se você já fez essa experiência de ser batizado no Espírito na sua vida, como um dia eu fiz, eu te convido. Não queira ficar na experiência periférica, queira mergulhar no oceano do Espírito Santo. Talvez você já fez essa experiência. A partir de hoje, a graça que Deus tem para você é muito maior do que aquela que você já experimentou, porque o oceano do Espírito Santo é um oceano de graça. Está entendendo? Diz amém? Como diz a minha avó, quando os profetas calam, até os hereges falam. Esse teólogo, o seu baita do herege, falou a verdade. E como disse Santo Agostinho, a verdade pode vir da boca de um pagão, é o Espírito Santo falando na boca. Se é verdade, é do Espírito. Então eu queria ensinar para você, olha comigo. Batismo do Espírito Santo não é choro. No inverno tem choro no GT. Batismo do Espírito Santo não é grito. Isso aí até porco grito, criança grita e chora com relação. Batismo do Espírito Santo não é cair no chão, tem gente que cai com a vida do mesmo jeito. Batismo do Espírito Santo não é arrepio. Não, batismo do Espírito é uma experiência poderosa que marca a sua vida para sempre.
Batismo do Espírito é o que, gente? Uma experiência que marca a sua vida para sempre. Posso ser sincero, sim ou não? Desculpa o que eu vou fazer, isso aqui não é uma opinião teológica, é minha opinião. É fácil na igreja católica, irmão, você separar o católico natural do católico pentecostal. Vou te dizer, o católico que não é batizado no Espírito, ele conhece a história de Jesus. O católico batizado no Espírito conhece Jesus da história. O católico que não é batizado no Espírito, ele conhece o salmo do bom pastor. Quem é batizado no Espírito conhece o bom pastor do salmo. O católico que não é batizado no Espírito, ele vem na missa por tradição. Minha mãe ia, minha avó ia, eu vou. Quem é batizado no Espírito, vem na missa por amor, porque é apaixonado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplausos da verdade. Isso é experiência. Veja, eu queria que você aprendesse isso. O batismo do Espírito não é choro, não é arrepio, não é carisma, é uma experiência poderosa que nunca mais a sua vida é a mesma. Está entendendo? Diga aleluia. 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 Olha para mim aqui. Cuidado com uma coisa. Se você coordena congregação, comunidades, aprenda a regra. Congregação não é lugar de promover cura interior, não é lugar de promover cura e libertação. Tem que acontecer? Tem. Mas a espiritualidade número 1 de uma comunidade carismática e de um grupo de oração é levar as pessoas a ser batizadas no Espírito Santo. Uma pessoa curada, ela pode ter embora da igreja. Uma pessoa que foi liberta pode ter embora da igreja. Mas uma pessoa que teve uma experiência poderosa do Espírito Santo, com cura ou sem cura, com milagre ou sem milagre, ela é católica, apostólica, romana até morrer. Ela é apaixonada pela missa até morrer, porque ela experimentou Pentecostes na vida dela. Está entendendo? Aleluia? Simples. Olha para mim. Pedro viu Jesus fazer milagre? Sim ou não? Pedro viu Jesus caminhar sobre as águas? Pedro viu Jesus sarar? Sim ou não? Sim. Pedro viu Jesus transfigurar no monte? Sim ou não? Mas, diante de uma mulher, Pedro negou Jesus? O que faltava em Pedro? Ele viu tudo. Faltava nele uma experiência com o Espírito Santo. Quando ele foi batizado no Espírito em Pentecostes, ele foi capaz de morrer crucificado por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele experimentou Pentecostes na vida dele. Está entendendo aqui? Diga aleluia. Agora olha para o cabeção aqui que eu também. Presta atenção em vocês. A experiência com o Espírito, ela tem degrau, ela tem ações. Você está lá no documento do Evangelho Anunciante, mas também na ação teológica. Quais são as ações do Espírito Santo? Número 1, fala comigo, ação de santidade. Repita. Ação de santidade. Fala mais alto. Ação de santidade. João 16, versículo 7, Jesus fala assim: o Espírito Santo convence o homem a respeito do pecado. Repita. O Espírito Santo. Uma pessoa que ela experimentou o batismo do Espírito, não é a minha pregação que convence ela a largar o pecado, é o Espírito Santo que convence ela. Gente, a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida, você prega retiro para jovem, aquelas meninas, não é nem com roupa de piriguete, é com roupa de satanete. Satanete é a junção de Satanás com piriguete, é satanete. Dá você. Passa um mês, eu recebo uma mensagem no Instagram assim: ô pregador, eu fui naquele encontro com as roupas mais piriguetais do mundo, fui batizado no Espírito, caí, levantei orando em línguas. Eu cheguei lá em casa, eu até tentei colocar um short, mas eu me senti um peixe d'água, um peixe fora d'água. Aquilo começou a me incomodar, eu queimei todas as minhas roupas indecentes que eu tinha. Quem fez isso na vida dela? Fala mais alto. A pessoa era badaleira, só gostava de balada, festa, balada. Pregador, eu fui naquele seminário de vida, eu fui batizado no Espírito. Quando eu voltei para a balada, eu fiquei incomodado. Eu vi os meus amigos tudo bebendo, tudo ficando, aquelas músicas indecentes. Aquilo começou a me incomodar e eu não aguentei ficar mais dentro da balada, porque aquele jeito estava me incomodando. Quem convenceu ela? Fala mais alto. Há 15 dias atrás eu estava pregando com um rapaz, foi um dos testemunhos mais lindos que eu já vi.
chamou mal. Ele catou o microfone, uma cidade de 200 jovens, e disse assim: gente, eu sou homossexual, eu gosto de homem, eu tenho atração por homem, mas desde 1994 eu entrei num grupo vestido de mulher, com saia, com cabelo longo, fui batizado no Espírito Santo, e desde 94 só tem um homem que toca na minha boca e no meu corpo: Jesus Cristo presente no Santíssimo Sacramento do altar. Pode aplaudir, gente, isso é testemunho, é batismo do Espírito. Quem convenceu aquele menino a abandonar a prática homossexual não foi eu, foi o Espírito. E tem Jesus que não conta para ele. Vocês estão entendendo? Para você entender a força que isso é, eu estava pregando na cidade de São Paulo, num grupinho de oração, bem na periferia, tinha 30 pessoas no máximo do grupo. Quando eu abri a Bíblia para pregar, entrou um senhor forte, morrendo, sentou no fundo da oração. Eu comecei a pregar, cada testemunho que eu dava, que o Senhor ia aumentando o choro. E você já viu o homem chorando, até bonito, né? Ele tremia, o choro era tão alto que não incomodava. Aí quando acabei a pregação, eu disse: gente, fiquem em pé, vamos exclamar o fogo. O homem deu uma linha da igreja. Na minha cabeça eu pensei: que cara besta, vai achar que eu esquentei e correu. Eu fiz uma oração de renúncia, mandei fazer as tendas para orar, e aquele senhor voltou correndo e entrou na tenda. Quando o pessoal colocou a mão nele e ser batizado no Espírito, caiu no recurso. E quando ele levantou, você vai ficar na tenda, ele foi parecendo um bebo lá para frente, e pulou no meu pescoço chorando, e me sujou de lágrimas, catarro, de nojento, e foi chorando. Aí ele falou no meu ouvido assim: você salvou a minha vida. Eu perguntei por quê, e ele chorando me disse: eu tinha contratado um pistoleiro para matar minha esposa, R$1.300. Tinha passado 300 para ele, fiquei de encontrar com ele nessa esquina para passar 1.000. Como ele demorou a chegar e a porta dele estava aberta, eu entrei. E quando eu sentei ali atrás, tudo que você pregava era para mim. Quando eu olhei o relógio, o cara estava lá fora, por isso que eu saí correndo. Eu fui lá fora e disse para ele: por favor, não tire a vida da minha mulher. O cara disse: mas o dinheiro eu quero. Eu peguei os R$1.000 e falei: toma, o dinheiro é seu, mas não mate a minha esposa. O rapaz falou: por quê? Porque eu entrei naquela igreja, recebi o Espírito Santo, Deus arrancou o coração de pedra e me deu um coração de carne, em nome de Jesus. Isso é o poder do Espírito Santo. Ou seja, quem convence a pessoa do pecado é o Espírito. Quando o marido é batizado no Espírito. Ah, meu irmão, deixa eu contar um fato para você. Eu tenho uma esposa que me procurou hoje, 19 de abril de 2019, era 11 dias, 19 de setembro de 2019, eu recebi um testemunho que mais me encantou. Uma senhora chegou na comunidade Nossa Família para mim e disse: eu preciso ir lá em casa rezar pelo meu marido, porque eu acho que meu marido vai morrer. E eu falei: seu marido está doente? Ela falou: não, para que vai morrer? Eu falei: irmão, eu sou casado há praticamente 30 anos. Meu marido me humilhava a vida inteira, me agredia a vida inteira. Pingus, sem vergonha, raparigueiro, só foi na igreja que casou. E há um ano atrás, de tanto eu rezar, eu chamei meu marido para ver enquanto casal que estava pregando. E meu marido foi batizado no Espírito, me pediu perdão, jogou as bebidas fora, procurou um padre, se confessou. E tem um ano que meu marido está me tratando igual a rainha. E essa semana, meu marido levou café na cama para mim. E a minha mãe me disse que não fica muito bom, está perto de morrer. E eu queria esposa em casa rezar por ele. Eu não sei se você entendeu, eu acho que ela queria que eu desconvertesse o marido dela de novo, né? Gente, o que tinha acontecido com aquele marido? Ele foi o quê? Batizado no Espírito. Quem convenceu ele do pecado com o pregador? Não, foi a ação de santidade do Espírito. Fala comigo: o Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito é o Santificador. Repita: o Pai é o Filho é e o Espírito é o Santificador. Primeira ação do Espírito Santo em nós é a ação de santidade. Ficou claro isso aqui? Diga amém. Amém? Segunda ação do Espírito, eu quero rezar com você nessa noite. Fala comigo: ação de fortaleza. Repita: Ação de fortaleza. Fala igual católico. 1, 2, 3. Ação de fortaleza. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis o Espírito Santo e Ele vos dará força, e vocês serão minhas testemunhas. Ele vos dará o que, gente? Qual é a função do Espírito Santo? Nos dá força.
Força para quê? Número 1, para resistir às provações, ok? Quando você é batizado no Espírito, você entende uma coisa: Jesus não veio acabar com a cruz, Jesus veio ensinar a carregar a cruz. Ser de Jesus não é ter problema, é ter força para suportar as tempestades da vida. Recebereis o Espírito Santo e Ele vos dará luz. Vocês entenderam o que eu estou falando? Como é que você chama aqui, irmão? Como? John. Estava pregando na capital do estado, vizinho seus aqui, sem entender o que é força. Uma senhora, intercessora de congregação, tinha um filho único, ela já era viúva, que tocava no ministério de música e pregava. Era o dia das mães. O menino levou, eu contei isso no congregação, levou a noiva para casa e pegou foi comprar um refrigerante no barzinho. Tinha 2 rapazes brigando, um rapaz deu 3 tiros no outro, errou e pegou no filho daquela senhora. E aquela senhora, que tinha um filho único, perdeu o filho assassinado no dia das mães. Você imagina a dor? Na segunda-feira, depois que ela sepultou o filho, ela procurou saber quem era a mãe do assassino do filho dela. E ela descobriu que a mãe morava 3 quarteirão perto da casa dela. Como ela tinha um pouquinho de condição, aquela senhora fez uma cesta básica bem grande, que descobriu que a mãe do menino era muito pobre, passava necessidade. Levou para a mãe, toda de casa, e disse: olha, eu vim aqui rezar o texto com a senhora, porque eu tenho um filho morto, e a senhora tem um filho assassino. Eu não sei qual a dor que é pior, se é a minha ou se é a sua. Porque eu sei que mãe nenhuma cria filho para ser assassino de ninguém, e mãe nenhuma educa filho para matar ninguém. Aquela senhora passou a rezar o terço com a mãe do assassino dela todos os dias às 6 da tarde. Ela saía da casa dela e ia lá levar alguma coisa para a mãe quando ela precisava, rezar o terço com a mãe do assassino. Passou-se pouco mais de 6 meses, era permitido visita na cadeia, e ela disse para aquela senhora: eu quero visitar você, o seu filho. Comprou um monte de coisa de higiene para o menino, foi até a cadeia, não contou que ela era mãe do rapaz, levou uma Bíblia, levou um texto, rezou o texto com o menino, e quando acabou, ela disse assim: meu filho, eu vim aqui te dar um abraço de perdão, porque eu sou a mãe do filho que você matou. Mas a partir de hoje você tem 2 mães, a sua e eu estou te adotando como mãe para ocupar o lugar do meu filho, porque um dia eu quero encontrar você no céu, de mãos dadas com meu filho. Aplauda essa fé. Isso é fé. Veja, quem deu a essa senhora força? Fala alto. Em vez de eu rezar para aquela senhora, eu pedi que ela rezasse por mim, porque eu não sei se ela é capaz de fazer o que ela fez. E eu pergunto para você: você é capaz de fazer isso que ela fez? Então significa que eu e você precisamos do. Vou te dar um testemunho. Fui visitar uma senhora, uma cidadinha de Minas Gerais, para fazer uma oração de cura interior. Mãe de 6 filhos. Um morava na cidade, 5 moravam em São Paulo. Na véspera das mães, os 5 saem de São Paulo de carro para vir visitar ela, e batem o carro de frente com uma carreta e morrem os 5 ao mesmo tempo, carbonizado. Aquela mãe não conseguiu ver o rosto dos filhos, porque todos ficaram deformados, e ela sepultou os 5 filhos dela no dia das mães. Na semana seguinte, eu ia pregar um retiro no interior da cidade. O pessoal contou, ela era assessora de liberação, e disse para mim: você tem coragem de visitar? Eu falei: claro, vou lá sim. Onde que nós estamos encontrando o filho? Se você, como mãe, perder 5 filhos carbonizados, você não pode ver o rosto, eu te pergunto, o que está a sua reação? Eu esperava encontrar uma senhora depressiva, deitada, angustiada. Quando eu entrei na casa, a senhora estava fazendo almoço, cantando louvado seja o Senhor, e com o radinho ligado, o amor vencerá com a senhora. Eu olhei para aquela senhora e disse: a paz de Jesus. Ela com um sorriso disse: a paz de Jesus. Aí eu fiquei meio constrangido. E ela me disse assim: ô pregador, deixa eu te falar uma coisa, eu sei que mandar você aqui rezar por mim. Pode rezar, eu quero oração sim, mas eu estou muito bem. Sabe por quê? Eu não eduquei meus filhos por mim. Eu eduquei meus filhos para Deus, eu eduquei meus filhos para o céu. E eu devolvi a Deus o que é de Deus. Na hora de sepultar os meus filhos, eu coloquei a mão no caixão de cada um e fiz a oração de Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Pregador, um era ministro da Eucaristia, o outro pregava, o outro cantava, tudo bem casado, tudo pai de família, tudo fiel à esposa. E desculpa te dizer,
antes de ser meu, era de Deus, e eu devolvi a Deus aquilo que era de Deus. Aplauda. Isso é Espírito Santo. Eu vou ser sincero com você. Nessa hora você entende essa palavra: recebereis o Espírito Santo e Ele vos dará força. Nessa hora, todos vocês aqui, a partir do pregador, falam: eu também preciso do Espírito Santo, porque eu não teria essa coragem, eu não teria essa força. Vocês estão entendendo? Diga aleluia, gente. Esse é a segunda ação do Espírito. Outra coisa: força para resistir às tentações, força para morrer por Jesus, força para dar a vida por Jesus. Quem é a força dos mártires? O Espírito Santo. Claro, eu não tenho tempo de pregar só partir influente, porque essa palavra sereis minhas testemunhas, o original grego é recebereis o Espírito Santo, ele terá força e vocês morrerão por mim, porque ser testemunha é morrer por Jesus. Aliás, a vida cristã é morte: morrer para o mundo, morrer para si e viver para Deus. Toda a nossa vida cristã vem de morte. Vocês estão entendendo isso ou não, gente? Quem que nos dá essa força? O Espírito. Quem te dá força para testemunhar Jesus? O Espírito. Quem te dá força para perdoar? O Espírito. Até aqui você está entendendo? Diga aleluia. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Terceiro, eu vou falar de quatro. Terceira ação do Espírito Santo: ação de consolação. Repita. Ação de consolação. Fala mais alto. Ação de consolação. Fala comigo: santidade, força e consolação. Repita. Santidade, força e consolação. Só vocês, 1, 2, 3. Santidade, Força e consolação. Jesus fala: quando eu for, eu vos enviarei o Paráclito. Quando vier o Paráclito, qual é a palavra que ele usou? Paráclito. A palavra Paráclitos no grego tem 3 significados: advogado, intercessor e consolador. Repete as 3 coisas: advogado, intercessor e consolador. Só vocês. Para vocês entenderem melhor, vamos entender. Naquela época, os julgamentos aconteciam em praça pública. É disso que Jesus está falando. Jogava a pessoa na praça pública, igualzinho fizeram com a Maria Madalena, para condenar a pessoa. Levantava uma pessoa do meio da assembleia para defender a pessoa. Ela era o advogado. E ela ficava entre a pessoa e o povo. Ela era o intercessor. E quando ela ganhava a causa e convencia o povo de que aquela pessoa era inocente, ela abraçava a pessoa e levava para casa e dava um jantar para consolar a pessoa do perdão que você entendeu o que Jesus está falando? Então, quando ele fala que o Espírito Santo é o Paráclito, repete comigo: ele é o meu consolador. Repita. Fala mais alto, gente. Ele me consola na hora da dor. Ele me consola. Presta atenção. São Boaventura, voltando a ele dizia que a consolação do Espírito Santo ela é verdadeira, perfeita e proporcional. Verdadeira por quê? Porque o mundo consola o corpo, a cachaça consola o corpo, o sexo errado consola o corpo, mas o Espírito Santo consola a alma. Por isso a consolação é verdadeira. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Para você entender de forma simples na sua vida, você sai no final de semana para beber e passa o sábado inteiro na cachaça, na cara. Você fala: não sou vagabundo. Segunda-feira uma ressaca miserável, um vazio, é ou não é? Você passa o final de semana inteiro no retiro, criticando o Espírito Santo, que for, fica 3 horas escutando a pregação. Segunda-feira você está restaurado, de pé, pronto para ir trabalhar. Você foi consolado pelo Espírito. Aplaude essa verdade, é verdadeira, é diferente do mundo. Segundo, por que ela é uma consolação perfeita? Porque ele te consola em toda a tribulação que você passa, maior em qualquer tipo de tribulação. O Espírito Santo é o nosso consolador. Fala mais alto: é o nosso. E terceiro, ela é proporcional. Quanto maior o peso da tribulação, maior é o peso da consolação. Deixa eu explicar para você. Os maiores pregadores da igreja foi gente que teve uma vida terrível no passado. Não é nada disso. Olha meu padre, fumava maconha desde 12 anos.
Dá uma olhada para Moisés que está ali. Pau de cana chamava Jesus, Genésio do meu olho, cachorro do meu caixa. Quanto maior a tribulação que a pessoa viveu, quanto maior o pecado que o diabo jogou ela, maior é a consolação do Espírito que ela recebe. Analisa para você ver. Todos os grandes pecadores, todos os grandes santos foram grandes pecadores. Dá uma olhada para Santo Agostinho. O dia que eu li a história de Santo Agostinho, eu falei, eu tenho um pingo de médio, vocês eram muito pior que eu. E virou santo eu vivo. Porque era terrível, mas aqui se tornou. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Então eu falo para você que pode ser que tem gente vindo aqui pela primeira vez, pode ser que tem marido que fala que chegou arrastado pela manhã. Se você não for lá hoje, você não pega a sua bunda. Eu quero dizer a você, quanto pior você for, melhor para Deus. A igreja católica, deixa eu contar para vocês uma coisa. A minha mãe é o preso da Igreja Universal do Reino Sem Deus. Meu irmão é pastor. E minha irmã é obreira. É onde eu fui nascer. Só eu escapei. E a minha mãe chegou para mim e falou: posso fazer uma pergunta? Eu disse: só deixando uma resposta. Bem quente que eu estou fervendo. Meu filho, vocês falam que vocês são a igreja de Jesus. Então me responde. Maconheiro católico, adulto católico, presidiário católico, assassino católico, homossexual católico, tudo que não presta é católico. Como é que vocês podem ser a igreja de Jesus? Eu olhei para ela e falei: mamãe, aqui em casa é eu que redimi, você de leve. Se alguém aqui virar maconheiro, se alguém aqui virar cachaceiro, alguém que vai mudar de droga, entrar para a homossexualidade, a senhora senta o pé na bunda e manda a gente embora? Não, porque eu sou mãe de ótimo. A igreja católica tem gente que não presta, porque a igreja é mãe, e mãe não joga filho fora, que o filho não presta, em nome de Jesus. Você vê? Meu filho, no dia que você chegar a uma conclusão, eu não presto para nada, você presta para ser católico, porque aqui nos piores pecadores, Deus faz os maiores santos em nome de Jesus. Aplauda essa igreja, você vai ser santo. Aleluia! Vocês estão entendendo? Diga amém. Diga para o seu irmão: Deus escolheu você, que você era o pior de sua casa. Deus escolheu você porque é o Pior. Deus só escolhe os piores. Vocês estão entendendo? Diz amém? Porque Deus tem poder de fazer os piores ser os melhores. Está ficando claro? Diga aleluia. Dá uma olhadinha para o irmão, quando eu sabia que você era o pior da sua casa. Está ficando claro? Diga amém. Então repete comigo: ação de santidade. Ação de santidade. Fala forte. Ação de santidade. Ação de fortaleza. Ação de fortaleza. Ação de consolo. Ação de consolo. Então ele me santifica, me fortalece e me consola. Amém? Quarta e última ação que nós vamos fazer. Abra sua Bíblia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36. Se você encontrar, diga amém. Ezequiel 36, na Ave Maria, Pai 1170. Acharam? Diga glória a Deus. Posso falar você? Sim ou não? Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Amém? Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Repete forte: eu vos darei um coração novo. Repita: eu vos darei um coração novo. E em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas, por favor. Repete comigo: ação de conversão. Repita: Ação de conversão. fala mais alto. Ação de conversão. O Espírito Santo é aquele que vai aonde ninguém vai. Ele arranca o coração de pedra e dá um coração de carne.
Ele arranca o que é velho e faz entrar o que é novo. Entrar o que é? Quero terminar dizendo para vocês 3 coisas. Número 1, essa ação aqui vale para todos nós que estamos aqui a partir do pregador. Por quê? Porque há 2 tipos de conversão. A primeira tira você do mundo, a segunda tira o mundo de você. Tem gente que saiu do mundo, parou de beber, parou de fumar, trair a esposa, comer pornografia, não enche nada da cachaça, não usa droga, mas louvado seja Deus. Você saiu do, mas na igreja saiu você. Você é o marido que vem na igreja, mas é você com sua esposa, ranzinza, coiceira. Você saiu do mundo, mas o mundo é você. Você vem na missa, você comunga, você até ora em línguas, mas é a topeira de casa. Saiu do mundo, mas o mundo é você. Você é mulher, a mesma coisa. Ora em línguas, fica o tempo inteiro na igreja, mas conversa pelos cotovelos. E agora vai jogando as coisas na cara do marido. Pensa que eu esqueci? Esqueci não. Pronto, se puxa. Você saiu do mundo, mas o mundo não saiu de você. Então esse trocar o coração que o Espírito Santo faz em alguns de nós, ele vai tirar você do mundo. Talvez ele você parar de ver pornografia, ele você parar de beber, largar essa maldita bebida que está destruindo o seu casamento, ele você largar esse dinheiro errado que você tem, você vai sair do mundo. Aleluia! Mas alguns aqui, talvez a maioria, Deus tem que tirar o mundo de você. E pode ser sincero, João, esse é o processo mais difícil da nossa vida. Sair do mundo é fácil, Jesus, mas o mundo sair de nós é uma luta, é uma batalha. E quantas vezes você que está aqui na minha frente, que é católico, que reza, que é de Deus, tem atitudes mudando, palavras mudando, gestos mudando, agressividade mudando, o jeito que você age mudando, o jeito que você fala com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, com seu marido. E o pior que você fala, e olha que é da igreja, imagina se não fosse. Não é assim? É assim. E por quê? Porque o nosso testemunho vale mais do que as nossas palavras. Meu filho, minha filha, independente da ação do Espírito Santo que você já caminhou até hoje, nessa noite, se você já saiu do mundo, permita o Espírito Santo tirar o mundo de você. Hoje aqui você diz, Espírito Santo, existe muita coisa mudando dentro de mim. Existe muito egoísmo, muito apego, muita mágoa, muito ressentimento, muita impaciência, muita revolta. Então, Espírito Santo, eu já saí do mundo. Tira o mundo de mim, Jesus. Pode ser sincero? Sim ou não? Sim? Vocês estão gravando isso? Eu vou falar sobre isso. Estava pregando em Natal no meu o encontro para famílias. Chegou um menininho de 5 anos e falou assim: tio, tem missa todo dia? Eu disse: por quê? Ele falou: não, é porque papai na igreja é um santo. O que eu peguei na boca daquele menino? Papai na igreja é um santo, mas em casa, vocês entenderam? Cuidado, que às vezes na igreja nós somos uma coisa, mas na nossa casa nós somos. O mundo precisa sair de nós. Vocês estão entendendo? Diga amém. Eu termino dizendo para vocês uma coisa importante. Para você fazer essa experiência, você só precisa fazer uma única coisa. Quantas coisas? Vai para o pregador. Quanto custa para você receber o Espírito Santo? Quanto custa? Nada. Jesus disse que tem que fazer uma única coisa. Lucas capítulo 11, versículo 13. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o deixam. A única coisa que você precisa fazer é dizer: Pai do céu, derrama o Espírito Santo sobre mim. Você quer isso, sim ou não? Sim ou não? No livro de Gênesis diz que o Espírito Santo pairava na criação, repousava. Por quê? Ele transformava o caos em cosmos. Ele coloca ordem na desordem.
Ele coloca beleza no que é feio, ele transforma o velho naquilo que é novo. Essa é a função do Espírito Santo na sua vida hoje. Você quer essa graça, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só tem duas coisas para te falar. Número 1, não me responsabilize pelo que vai acontecer com a sua vida a partir de hoje. Porque Deus te dá a paz, mas tira o seu sossego. A partir de hoje você vai ter muita paz, mas se você for batizado no Espírito, nunca mais você tem sossego. E quem está na caminhada da igreja aqui há muito tempo, eu garanto, você tem paz, mas nunca mais tem sossego. Correto? É assim. Deus dá a paz, mas tira o nosso. Segunda coisa, eu não vou prometer para você céu sem tempestade e vida sem luta. Só tem uma única promessa: eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Jesus não te prometeu que você teria um céu sem tempestade, uma vida sem problema, mas Ele te prometeu que Ele estaria com você todos os dias até o fim do mundo. O Pai é Deus por nós, o Filho é Deus conosco e o Espírito é Deus em nós. Vou ficar em pé. Dá uma olhadinha para a pessoa de lá, diga para ela: a sua hora chegou, criatura. A sua hora chegou, criatura. Diga para ela: dá tempo de ir embora. Fala para ele: se você ficar aqui, nunca mais você vai ter sossego. Se você ficar aqui, Você nunca só vai mais ter paz. sossego. Sossego não. Amém? Coloca as duas mãos no seu coração, olhos fechados. Repete com o pregador: Senhor Jesus, Tu és o batizador do Espírito. E eu vim aqui nessa noite ser batizado no Espírito Santo. Eu desejo, Jesus, ser batizado no Espírito Santo. Arranca do meu peito o coração de pedra e me dá um coração de carne. Senhor Jesus, nessa noite, muito mais do que sair do mundo, eu quero que o mundo saia de mim. Arranca do meu coração toda mágoa, revolta, impaciência, tristeza, angústia, nervosismo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu quero hoje aqui experimentar o Teu poder. Vem, Espírito Santo. Entra no meu coração agora, em todas as áreas da minha vida, e arranca de mim agora tudo que não vem de Deus. Levanta as tuas mãos no céu, bem alto, fala: Senhor Jesus, eu quero ser possuído pelo Espírito Santo. Essa é a palavra, Jesus. Eu quero ser possuído pelo Espírito Santo. Eu quero, Jesus, ter o meu temperamento controlado pelo Espírito Santo. Agora solta a tua voz. Vem, Espírito Santo. Pede, abra seus lábios. Vem, Espírito Santo. Vem sobre mim agora. Abra seus lábios. Clama. Vem, Espírito Santo. Eu quero ser batizado no seu fogo. Vem, Espírito Santo. Incendeia meu coração. Incendeia minha vida. Incendeia minha alma. Incendeia minha história. Solta a voz. Solta a voz. Se você quer desejo, clama agora. Abra seus lábios agora. Vem divino Espírito. Vem sobre nós agora. Repousa sobre nós agora. Tem uma frustração muito grande no seu relacionamento, que você pensou até em tirar a própria vida. Jesus está tocando você profundamente. Dá o perdão e seja batizado no Espírito em nome de Jesus. Jesus está tocando uma mulher que, por causa da sua ansiedade, tanta crise, você se ranha e o pior, o seu cabelo está caindo. Jesus está tocando a sua ansiedade, tocando o seu couro cabeludo, uma grande graça que você recebe. Você vai testemunhar isso em breve, que no grupo seu cabelo não vai mais cair. E essa ansiedade está sendo equilibrada pelo poder do Espírito. Em nome de Jesus. Recebe um toque do Espírito. Jesus toca numa mulher muito magoada por um sacerdote. Você sabe a moça que eu estou falando? Deu perdão a esse sacerdote que foi tão mal com você, tão diferente.
decepção, você se bloqueou para o amor. Não, homem não presta, eu não quero saber de amar ninguém mais. Você está fugindo da sua vocação. Dá o perdão, Deus está arrancando essa mágoa de você. Você se sente mentira, suja. Você confiou tanto na sua pessoa, brincou com você. Mas Jesus está tocando em você. Recebe o toque de Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Todos vocês podem se levantar, fiquem de pé. Todo mundo. E vai encerrar o momento, assim, bem suave assim. Levanta as suas mãos, as duas, e agradeça a Jesus por tudo. O Espírito Santo vai ser louvado. Fala, obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, obrigado pela essa unção que o Senhor derrama sobre mim hoje. Obrigado por esse toque poderoso que o Senhor dá na minha vida. Obrigado por essa paz que entra no meu coração. Muito obrigado. Tu és santo, maravilhoso, poderoso. Tu és um Deus apaixonado por nós. Eu te louvo, te agradeço. Muito obrigado por essa pregação. Muito obrigado que a partir de hoje o Senhor vai tirar o mundo de mim no poder do seu Espírito. Glórias a ti. Dá uma salva de palmas para o Espírito Santo. Aplauda bem forte a presença desse amado Espírito Santo em nós. Aleluia. Glória a Deus. Vá se sentando. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, tem 2 anos que eu saí do meu trabalho, era funcionário público concursado e estou na missão. E hoje a gente vive de vendas. Eu tenho esses caixinhas assim, são pendrive, não é carteira de cigarro, não pense besteira, tá? Eu já acendi alguns pensamentos. Esse pendrive de presente cura interior, tem 8 pregações sobre cura interior, né? Tem um outro lá sobre fé católica, que tem 16 pregações para tirar suas dúvidas das acusações dos protestantes. Tem um sobre cura de geração, tem um sobre família, tem várias pregações. Se vocês puderem ajudar na missão, tem os textos do Padre Léo, né, que está na sua devoção do Padre Léo, e vocês me ajudam na pregação. Desde já, muito obrigado pela paciência de ouvir o cabeção, né? Deus abençoe vocês, fogo na alma, e lembre-se, muito mais vai sair do mundo, a partir de hoje Deus tem que tirar o mundo de vocês. Amém? Amém. Pode ser uma Glória a palavra. Deus. O pendrive com 16 pregações é R$50, é 16 GB, tá bom? 16 dias.